Começando mais um vídeo desse projeto maravilhoso. E hoje, segunda-feira, que é o dia que eu tô editando esse vídeo, gravando esse vídeo, enfim, tá tudo praticamente fresquinho pra vocês. Esse vídeo sai amanhã, que é na terça, que no caso pra você que tá assistindo é hoje. Mas enfim, eu vou narrar um pouquinho de como foi minha rotina de estudos. E se você já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos, todos os conteúdos maravilhosos que estão por vir por essa semana, que só tá começando. Bom, eu tô tentando dividir o meu tempo de estudos. Eu não tô colocando tudo 100% agora para fazer à noite, porque eu percebi que eu fico com muito sono, fico muito cansada do dia. A academia tá sendo puxado para mim e fora que também tem as obrigações de casa para ajudar e afins. Então eu acabo ficando muito exausta. E nesse dia aí eu aproveitei que eu tinha terminado as coisas para fazer e 10 horas da manhã, eu estudei de 10 às 11 da manhã. Foi até que um período bem produtivo, eu consegui fazer bastante coisa, como essa ficha aí que eu mostrei pra vocês, que eu precisava passar limpo. Eu tô gostando bastante de fazer post-its agora nesse estilo mesmo. Depois de ter terminado, né, o post-it, eu fui fazer uma prova antiga, né, porque eu percebi que é o método que eu me dou bem e independente de qualquer coisa, ele que tá me ajudando a adiantar o máximo de conteúdo possível. Nesse dia aí eu fiz um simulado do ano de 2019, uma prova antiga do ano de 2019, de ciências humanas. E sério, assim, tudo que eu estudei até agora para ciências humanas em preparação para o vestibular, você chega lá na hora, né, na hora da prova antiga. Por isso que é muito bom você treinar por provas antigas. É que você tem noção que muita coisa não cai, sabe? É a prova muito conteudista, porém são muitos conteúdos novos, muitas pecinhas assim, que o que falta, um complemento naquele conteúdo é o que faz toda a diferença. Então eu tô bem focada nesses complementos aí, nessas ideias. Por isso que eu tava com 2 post-its, um do lado do outro. O amarelo eu tava usando pra assinalar as questões e o rosa eu tava usando pra anotar algumas palavras que eu precisava pesquisar o significado, pesquisando também alguns assuntos e enfim. Vou falar aqui pra vocês que eu gostei bastante de estudar de manhã. Assim, foi muito bom mesmo. Eu não fiquei tão cansada agora à noite e ainda assim eu consegui realizar todas as minhas tarefas. Então isso é uma coisa que com certeza eu vou fazer. Eu já desisti de estudar de tarde porque eu percebi que estudar à tarde não dá pra mim. Então, ou é à noite ou um período pela manhã, assim. Porque à tarde, sério, eu fico muito mais cansada do que à noite ainda, sabe? Parece que de tarde é o horário que eu preciso além de um descanso e forçar minha mente de tarde não dá certo. Eu já tentei algumas vezes, porém não foi. E isso serve de dica para você também. Teste todos os horários do dia, aqueles que você tem livre para poder estudar, se dedicar aos estudos, e utilize aquele que você consegue ser mais produtivo e que você consiga ter aí uma boa produtividade, né? Porque não adianta nada você ficar ali sentado por mais de 1 hora e sua mente não conseguir funcionar nada. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade de concentração, vou ser bem sincera aqui com vocês. Parece que a mente parou um pouco assim, e aí às vezes eu acabo me vendo assim num comodismo extremamente grande nesse quesito dos estudos. Porém, agora eu tô conseguindo voltar um pouco melhor, porque, assim, tudo é a base do nosso esforço. Então, vencer esses pequenos desafios aí que atrapalham, né, nossa rotina de produtividade
é muito importante, então fica aí de dica para vocês também. Bom, gente, já são 7 horas, quase 8 já, 19h53 agora. E nos estudos da noite eu vou terminar as questões que faltam de ciências humanas dessa prova antiga aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Faltam 7 questões, né, que são 20 questões e eu já fiz 13. Então, vamos lá. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é o meu planejamento. O que eu tô planejando fazer hoje, no final do vídeo eu falo pra vocês se eu conseguir fazer tudo ou não. Mas eu quero fazer, ai meu dedo errado, uma lista de português, fazer mais uma aula de matemática básica, fazer uma ficha fácil assim de plantas, bem resumida, a prova antiga que eu já tô fazendo e o post-it que eu já fiz ali, ó, de energia cinética. Eu vou organizar aqui futuramente isso aqui, porque já tá me incomodando um pouco e eu quero fazer todos nesse estilo aqui, ó, bem organizadinho mesmo, pra ficar bem legal. E, por último, tem uma aula de sistema digestório. Eu tô gostando de colocar esses post-its aqui assim, porque aí fica mais fácil de eu conseguir adicionar tarefas, porque não é um espaço tão grande como vocês podem ver, ó. Então, dependendo da situação, eu coloco algumas coisas aqui, coloco algumas informações novas e isso me ajuda a ter um planejamento melhor. A primeira coisa que eu comecei nos meus estudos da parte da noite foi terminar as questões, né, como eu mostrei para vocês aí, e fiz o mesmo esquema. Fui anotando as coisas que eu precisava olhar, alguns assuntos que eu nunca tinha visto, algumas palavras que eu não sabia o significado, tudo isso para poder corrigir na terça-feira, porque como já estava cheio de coisa para fazer, então eu acabei não me sobrecarregando tanto, porque como eu falei para vocês, eu tô ainda num processo de volta a ter uma rotina produtiva. Então eu acho muito importante você não ir com tudo, não colocar tudo para fazer em um dia e conseguir equilibrar toda semana. Depois de ter terminado e corrigido as questões, eu vou fazer uma correção mais detalhada somente amanhã. Eu fui fazer uma ficha de Reino Pantai, porque eu não tinha nenhuma anotação. Sério, e no cursinho, tipo assim, as anotações eram gigantescas. E quando eu tava fazendo algumas questões semana passada, eu percebi que tem alguns detalhezinhos ali que eu preciso focar. Então eu fiz essa ficha aí focada nas minhas dificuldades. Eu até fiz uma decoração depois, assim, depois que eu terminei de estudar. Como vocês sabem, eu não gosto muito de atrapalhar meus estudos com decoração. Então depois que eu terminei todas as minhas tarefas, eu fiz. Vou deixar uma foto pra vocês. Na capa do vídeo vai ter, né, essa foto. Ficou muito bonitinho. Eu fiz uns detalhes com algumas folhinhas, alguns cactos aqui nessa parte depois do lettering mesmo. E sério, ficou a coisa mais fofinha do mundo. Porque assim, lettering, coisas coloridas, que não sejam para destacar informações úteis, você só deve fazer depois que você estudar, nem antes, para não descentrar. Tá? E isso serve de um método de revisão, porque eu tava fazendo, pintando, colorindo ali, e isso me deu uma leitura. Mas isso não deve ser feito de jeito nenhum na hora dos estudos. Isso atrapalha muito. Falo pra vocês por experiência própria. Antes eu ficava muito preocupada em fazer títulos bonitos, títulos chamativos, e decorava muito. E aí quando eu ia ver, eu perdia meia hora de estudos que eu poderia ter feito o resumo inteiro. Então, às vezes, ou eu faço um rascunho ali, eu deixo espaço para o título e só no final dos estudos, ou até no outro dia, ou um dia livre que eu tenho, eu vou lá e decoro meu caderno como um hobby, porque é uma coisa que eu amo fazer.
De modo geral, o segundo vídeo dessa Study Week vai acabando por aqui. Eu consegui ser muito produtiva e eu espero que vocês também consigam ser. Eu sei que muita gente voltou para as aulas, né, no dia de ontem, que foi segunda-feira, no dia que eu tô gravando esse áudio, né? Então, se você voltou às aulas, já se inscreve aqui no canal, porque tem uma playlist inteira de study vlogs pra você maratonar e se inspirar. E se você também tá começando um ano de estudos sozinho, estudando na faculdade, para vestibular que nem eu e afins, já se inscreve aqui também, tem motivação para todo mundo, dicas maravilhosas. E é isso. Um beijão, amo vocês e tchau, tchau!